Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História Geral para o concurso da Polícia Militar de São Paulo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial. Então você que está aqui acompanhando nosso canal, temos aula de História Geral, História do Brasil, a gente vai abordar esse conteúdo completo aqui no canal, beleza? Então, se você já acompanha a gente, curta, comenta, compartilha, isso ajuda muito o nosso canal a crescer, tá bem? Você também aqui, a gente está lançando vídeo para a CFO, no curso de oficiais da PM da Bahia, então já dá uma olhadinha lá, acompanha, isso ajuda também bastante o nosso canal a crescer, beleza? Vamos embora para o nosso conteúdo, e aí já dizendo para você também compartilhar, né, fazer isso, que ajuda bastante o nosso canal a crescer. Vamos embora. Na aula passada, eu falei sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí eu falei que o final da Primeira Guerra Mundial, ele reorganiza o mundo basicamente como a gente conhece hoje. Então o mundo como a gente conhece, ele foi elaborado pós Primeira Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra Mundial também. Mas quais são as grandes coisas importantes ali? Você tem a dissolução de impérios, como o Império Otomano, não exatamente na hora, mas com anos depois, né? Você tem a dissolução do Império Otomano, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão se divide, certo? E aí você também vai ter o Tratado de Versalhes, que vai ser um momento de humilhação dos países derrotados, principalmente a Alemanha. E aí eu quero que você entenda isso. Por quê? Já para você fazer o link. O nazismo, ele vai se inspirar, ele vai ter como uma referência muito grande essa ideia da humilhação alemã. Como assim? A ideia de que a Alemanha saiu humilhada da guerra, ela é muito utilizada pelos nazistas. Então, quando você vai pensar numa Alemanha que vai para a Segunda Guerra Mundial, é a ideia de você revanche, é a revanche da Primeira Guerra, entendeu? Isso é muito importante. É um termo que é muito utilizado de ressentimento, ok? Esse termo é bastante utilizado também pelo ideário nazista como um todo. Óbvio que ideário nazista não é só isso. A gente tem outras coisas, como por exemplo, se a gente fala sobre nazifascismo, a gente tem a ideia de cooperação de classe. Como assim? Você já deve ter ouvido o termo luta de classes. Esse termo é muito difundido pelo marxismo, certo? As ideias de Karl Marx e tudo mais, que é a ideia de que existem duas classes. Classe burguesia e proletariado, e que essas classes estão em confronto. A ideia do nazifascismo é que eles estão juntos. Burguesia e proletariado têm um ideal em comum. E quem é o inimigo? O externo. Entenderam isso? No caso nazista, mais especificamente, o inimigo era o judeu nazista. No caso fascista, por exemplo, você tem o adversário vai ser o estrangeiro, que naquele caso o judeu não era tão importante, mas cada país vai se utilizar disso, mas em geral é alguém estrangeiro ou que vive dentro do país, mas que é um estrangeiro dentro do país, tudo bem? Então essa relação aí ela é importante para a gente pensar. Tem essa ideia, né, de cooperação de classe, que é muito importante. Tem uma eugenia também. O que é eugenia? É a ideia de que existe uma classe superior. Isso é muito importante. A ideia de que existe uma raça superior é a eugenia, significa, no caso alemão, os caucasianos, né, os brancos alemães, eles são superiores a todas as outras raças. Então, por isso que a ideia de Hitler era, nós somos superiores, logo nós vamos vencer, vocês são ralé, os soviéticos são ralé do leste, os judeus são a raça inferior, são porcos, os latinos também, os ciganos, negros, todos são raça inferiores. Inclusive, quando vão para os campos de concentração, vão todos esses povos, tá certo? Então, isso é para a gente ter essa noção. A outra coisa também é dizer que o nazifascismo ele tinha uma influência muito grande na época, certo? A gente, quando fala nazifascismo, pensa Alemanha com Hitler, Itália com Mussolini, beleza, são os mais importantes. Mas você tinha, na Espanha, o franquismo, Francisco Franco, importantíssimo ditador, importantíssimo no sentido de ser muito relevante, né, para a época, e era o ditador da Espanha naquele período, certo? Um cara que vai ter a Guerra Civil Espanhola, onde ele massacra boa parte da população do seu país. Tem o famoso quadro do Guernica, né, do Pablo Picasso, que fala justamente sobre um dos massacres durante a Guerra Civil Espanhola. Você tem o salazarismo em Portugal, certo? O Salazar, que inclusive esse ano a Revolução dos Cravos completou 50 anos, né? Que é o fim da ditadura salazarista em Portugal. E no Brasil, a gente tem influência disso também. Como? O integralismo. Seu principal líder era o Plínio Salgado. Mas o nazifascismo ele tem uma influência forte aqui no Brasil. Nesse grupo, o integralismo, que é muito importante, mas em outras coisas, como por exemplo, o próprio Getúlio Vargas, aí muito cuidado com uma coisa, tá? O professor está dizendo que Vargas era nazista de jeito nenhum, não era. Mas o ideário de união entre as classes,
está presente no discurso de Vargas. Por exemplo, a carta de Mussolini lá, do Del Lavoro, inspira muito as leis trabalhistas do Brasil, certo? Então isso está presente no ideário do mundo naquele momento, tá certo, minha gente? Então isso é importante também pra gente colocar, pra gente conseguir pensar isso aí. E grupos nazistas você tem em todos os países do mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, nos anos 30 tem uma eleição onde um partido nazista chegou perto de se eleger, certo? Então isso está presente no mundo naquele período, ok? E aí, então esse é o ideário, e aí Hitler começa a quebrar o Tratado de Versalhes e se expandir, se expandir, se expandir, se expandir. Essa expansão alemã é que vai gerar a Segunda Guerra Mundial. Pausa para água. Para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Isso ajuda demais o nosso canal a se desenvolver. A segunda, ela é através de contribuições através do Pix, que você pode colocar aqui embaixo as contribuições, beleza? Vamos embora. E aí a gente vai ter nesse processo também a expansão alemã vai gerar o quê? A divisão em dois blocos. Então Hitler, ele começa sabendo o que ele ia fazer, ele quer vencer a guerra. E aí ele começa a ocupar territórios que ele não podia. Até que em 1939, ele vai invadir a região da Polônia. Quando ele invade a Polônia, estoura a Segunda Guerra Mundial. E aí se divide em dois blocos. A Tríplice Aliança, que era Reino Unido, França e União Soviética. Certo? Ah, professor, mas e o Tratado Ribbentrop-Molotov? É o tratado de não agressão entre União Soviética e Alemanha nazista. O que significou esse tratado? Na verdade, ele foi um momento onde... Sabe quando você sente o clima de guerra no ar? Era o que existia no mundo naquele momento. Você sentia o clima de guerra no ar. E aí Hitler e Stalin fizeram um tratado para que eles dois não se atacassem. Hitler sabia que não podia ter uma guerra em duas frentes. Isso é muito importante. Hitler era um cara muito inteligente militarmente. Por que não ter guerra em duas frentes? Ele queria primeiro atacar França e Reino Unido, e aí depois ele atacava a União Soviética. Por isso que ele fez um tratado. Todo mundo sabia que esse tratado ia durar muito pouco, mas esse tratado foi importante para o primeiro momento da guerra. Olha eu ficando aqui, né? Parecendo um jogo de tênis. Mas, então ele quis atacar primeiro a França, e o fez, tá certo? E depois atacaria a União Soviética, tá bem? O que vai acontecer nesse momento? Esse tratado vai acontecer, só que a União Soviética ela entra na guerra, certo? Só que ela não ataca a Alemanha no primeiro momento. O que vai acontecer? A França se preparou para a guerra igual à Primeira Guerra Mundial, que era de trincheiras. O que a Alemanha fez? Aprendendo o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, que é essa ideia de guerra parada, guerra de trincheira, não me ajuda em nada. E aí ele vai ao oposto, que é a chamada Blitzkrieg, que é a guerra total. Então ele manda aviões, né, que ai meu Deus, quer dizer, a aeronáutica, né, do país, os aviões bombardeando o local, depois vem os tanques, que é a cavalaria, depois a infantaria. E é uma guerra total. Tanto é que Hitler toma a Alemanha rapidamente, certo? A Alemanha nazista toma a Alemanha rapidamente. E aí, voltando ao primeiro vídeo, você lembra que eu falei que o general alemão, ele tem que assinar o tratado dentro de um vagão de trem? Sabe o que Hitler faz quando ele invade Paris? E aí você pode procurar no Google aí, Hitler em Paris, você vai ver uma foto dele na Torre Eiffel e uma bandeira nazista na Torre Eiffel. Sabe o que ele faz? Ele manda lá na cidade, que era Dortmund inclusive, pegar o vagão de trem e faz o presidente da França entrar no vagão de trem e assinar a rendição francesa. Será que o cara era vingativo? Foi isso que Hitler fez nesse período, tá certo? Então isso é pra gente ter uma dimensão do processo que vai acontecer. Tomou a França, a República de Vichy, né, que é a França dominada pelos nazistas, e começa a bombardear o Reino Unido. Só que o Reino Unido é protegido pelo oceano, eles são uma ilha. Muito provavelmente só não foram invadidos por conta disso, né? Mas enfim, mas se protegeram. Muita bombardeio e tudo mais, aquilo acontecendo. E aí vai acontecer. E aí você tem esses dois grupos. Falei do primeiro grupo, que é Reino Unido, França e União Soviética. Do outro lado, você vai ter Alemanha, Itália e Japão. Qual o problema? Esse eixo, como era chamado, eles não eram alinhados entre si. Então, apesar de estarem no mesmo bloco, eles não são alinhados entre si. Então, a Alemanha estava atacando a Europa, o Japão estava dominando a Ásia, tá certo? E a Itália, ela vai começar do lado da Alemanha, tenta fazer uma guerra na África, perde também, e depois vai mudar de lado. Lembra que eu falei na primeira aula? Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Itália vira a casaca, tá certo? Para você ter noção do que vai acontecer ali nesse momento. E aí você vai ter
colocada essa presença muito importante. E aí a guerra vai acontecendo, a Alemanha vai tendo uma prevalência, né? Vai ganhando a guerra naquele momento, entra a União Soviética na guerra. Quando entra a União Soviética na guerra, estamos falando de uma nação com uma população gigantesca. Então, a União Soviética, quando ela entra na guerra e ataca a Alemanha começa a invadir a União Soviética, ela começa a batalhar em duas frentes. Olha o que eu falei. Então, tudo que Hitler não queria, ele começa a fazer. Batalha em duas frentes. E aí você começa a ter que derrotar um país muito gigantesco. A máquina de guerra da União Soviética, ela era monstruosa. Então, ela gerava tanques e armas e era muita gente. A nação que mais perdeu gente na Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética, cerca de 25 milhões de pessoas. E a Alemanha começa até dominando uma parte. A Batalha de Stalingrado ela é crucial, por quê? Porque os alemães acharam que iam vencer, não conseguiram. Os soviéticos eles conseguiram montar barreiras muito fortes, fazer técnica de terra arrasada, significa os alemães estão vindo. Eles queimavam a cidade, abandonavam a cidade, queimavam os mantimentos, para os alemães terem que marchar um longo período sem mantimento, sem suprimento, sem nada. Isso ia desgastando o exército alemão. E aí a União Soviética vence a Batalha de Stalingrado e aí começa o oposto, que aí é o rolo compressor soviético vindo. Aí no momento que a União Soviética começa a vir, do outro lado os Estados Unidos também entram na guerra. Quando os Estados Unidos entram na guerra, inclusive o Brasil entra junto, lembra que eu falei na aula passada? O Brasil entra junto também, os Estados Unidos entram na guerra, a União Soviética também, e aí é um momento onde a Alemanha ela começa a ficar encurralada. A Alemanha começa a perder. Qual o motivo que faz os Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial? Pausa para água. O motivo oficial é o ataque a Pearl Harbor, quando o Japão vai lá e ataca uma base norte-americana. Então os Estados Unidos ele entram na guerra ao lado da aliança, né? E aí ele vai atacar tanto o Japão quanto a Alemanha. Então esse processo, né, você tem o dia D como um momento muito importante da guerra, a invasão, o desembarque na Normandia, que é o momento onde as tropas aliadas elas vão atacar, vem o rolo compressor soviético, a Alemanha começa a se enfraquecer, existe um momento ali de loucura de Hitler mesmo, certo? Por quê? Porque ele tentou controlar todas as ações, e aquilo vai sobrecarregando, ele não consegue tomar as decisões. Hitler ele vai entrando num devaneio. Lembra da ideia de eugenia de que eu sou superior a todo mundo? Se eu sou superior a todo mundo, como é que esses bárbaros, essas pessoas, esses povos podem me derrotar? Então ele nunca achava que tinha derrotado, que havia sido derrotado. E ele começou a mover tropas que não existiam. Aquele filme A Queda reflete isso bem, né? Um filme que trata esse final de Hitler aí entendendo esse processo. E aí vem entrar a tomada de Berlim. Quando a União Soviética invade, depois as tropas aliadas invadem, tomam Berlim, Hitler se mata, tá certo? Hitler se mata para não ser pego, e aí a Alemanha vai ser destruída. Depois você vai ter as duas bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, que os Estados Unidos lançam para... A guerra já estava acabada, mas eles fizeram aquilo para não deixar nenhuma sombra de dúvida, principalmente porque o Japão nunca tinha perdido uma guerra na vida. E o que isso tem a ver, professor? Porque eles não iriam se render de jeito nenhum. E aí, a ameaça de uma invasão soviética, assomado às bombas atômicas, fizeram pela primeira vez o Japão se reconhecer uma derrota. Inclusive, o imperador japonês, quer dizer, primeiro-ministro, estou falando hoje em dia, naquela época era o imperador, né? O imperador precisa reconhecer a derrota, que era uma coisa que nunca havia acontecido na vida, tá certo? Ele conhece a derrota, e aí o Japão sai derrotado da guerra, assim como a Alemanha e tudo mais. E aí o pós-Segunda Guerra Mundial, ele é o processo de criação da ONU, ele é o processo da Guerra Fria, tudo que vai acontecer, de reconstrução de boa parte da Europa, e os Estados Unidos saindo da guerra muito fortalecidos, e o outro país que vai sair muito fortalecido, a União Soviética. Então, os dois países que saíram vencedores da Segunda Guerra Mundial, eles vão formar o próximo período de embates no mundo, que é justamente a Guerra Fria, União Soviética, Estados Unidos. Beleza, meu povo? Tranquilo? Então isso é para você ter uma dimensão geral. Acredito que o que vai cair na prova para você está dentro disso, ok? Tamo junto e forte abraço.